paz do Senhor. E quando eu fiz 19 anos, lá nos finais do ano, eu lembro que no mês de dezembro, eu entrei para a família de Jesus Mestre. Deus me chamou também para fazer parte da família Jesus Mestre. Amém. E aí, as doenças no meu corpo começaram a se manifestar. Eu era muito doente, muito doente. Foi um processo doloroso. Mas nesta mesma idade, né, dos 19 anos, quando Deus nos chama para fazer parte de uma família, para fazer parte de um propósito, é para fazer a vontade dele. Porém, eu vim com as minhas vontades, com os meus desejos dentro dessa família. E eu queria viver a minha maneira, mesmo estando nessa família. E isso me trouxe consequências drásticas. Porque quem aceita Deus, quem aceita estar com Deus, tem que obedecer, tem que fazer tudo o que Deus orienta, não é, irmã Nilda? Exatamente. A irmã Nilda, Deus chamou a irmã Nilda para fazer parte da família Jesus Mestre, mas a irmã Nilda tentou colocar as suas regras ou os seus deveres acima dos deveres das ordens de Deus, não é? Exatamente. Foi mesmo isso que aconteceu. E como sempre que a gente desobedece Deus, a gente não colhe honra, a gente só colhe desonra, sofrimentos e tudo mais. E dentro de nós tem os nossos elementos de caráter, os maus elementos de caráter, tudo aquilo se manifesta. Eu sempre tive problema de chegar e falar assim, mãe fiz. Eu pego o meu erro, em cima do meu erro, eu coloco uma outra coisa para manipular a minha mãe. Ela esqueceu o meu erro e prestar simplesmente atenção no que eu estou a apresentar no momento. Tudo isso para não assumir as consequências dos meus erros. E como consequência, todos aqueles males do passado vieram. Inclusive, a possessão demoníaca que eu já vivi há alguns anos. Veio com muita força, com muita pressão. Eu escapei morrer. Eu provei da morte e vi mesmo a morte assim de perto. Porque quando nós estamos a errar, nós pensamos que Deus não tem olhos para ver, que Deus não tem ouvidos e que nós estamos aí a fazer tudo. Pensamos que estamos a fazer a coisa certa. E que Deus não está a ver, né? Mas Deus estava a ver tudo. E eu sei que tudo o que eu vivi, né? Apesar de todo o sofrimento, tinha as mãos de Deus aí para me resgatar, para me fazer ver que aquilo era um erro, né? E graças a Deus tinha uma oportunidade de vida. Porque o mal é assim, ele nos faz errar, depois ele vem nos apontar. Cometeste. Então aquilo tudo girava a minha mente, eu falava cometi. E eu estava mesmo mal demais. Estava já em outro nível, eram outros problemas. E eu só vi, já fui parar no hospital, a minha mãe estava aí, as minhas irmãs estavam aí. E como eu disse, essa possessão demoníaca voltou a tomar conta de mim. É como se eu ficasse isolada do mundo exterior. Eu não via a minha mãe, eu não via ninguém, eu via tudo escuro. E eu só via um monte de mortos. Eu via o meu pai, né? O morto já assim a me chamar. E quanto mais me chamava, mais o meu coração fechava, mais a dispneia aumentava. Me levaram para um centro e o centro viu que não estava conseguindo fazer nada. E me transferem para o Hospital Geral daqui do Lubito. E nessa transferência eu também não vi, porque eu estava completamente apagada. E me levam para o hospital. E no hospital é a mesma coisa. O que eu tinha não era natural, não era físico. Então o hospital não podia fazer muita coisa. Quando de repente eu senti uma presença de luz dentro daquele quarto, porque eu não via o que me tocava, mas eu sentia que alguma coisa boa estava a me tocar. E na medida que essa coisa boa me tocava, a escuridão se afastava de mim. E eu conseguia respirar. A dispneia estava a passar e a respiração voltava ao normal. E essa coisa boa que eu sentia, na realidade, era uma pessoa. Era um homem de Deus, né? Que se apercebeu do que eu estava vivendo, do que eu estava a passar e recebeu uma ordem de Deus que é para ir até lá no hospital, que é para orar por mim, porque se essa pessoa não orasse por mim, eu já não estaria aqui. E só quando ele orou por mim, só quando ele me tocou, é que todos aqueles poderes se foram embora, é que eu consegui começar a respirar, reanimar, é que eu consegui abrir os olhos e eu vi que tinha lá uma minha irmã, e eu vi que depois a minha mãe entrou, e só aí que eu percebi que eu estava no hospital.
nem porque aquilo era tanto que eu nem fazíamos parte desse mundo. Escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado apagar seu futuro. Só porque caí não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia ela não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado apagar seu futuro.